Oi, aqui é a Jéssica do Reino Entre Livros e esse é o nosso segundo episódio do quadro novo do canal aqui, que é Concluindo Séries. E agora eu quero falar da segunda série que concluí este ano de 2024, que foi Filhos do Éden, que é uma série de fantasia nacional, escrita por Eduardo Spor. É ali do universo de A Batalha do Apocalipse. Eu sei que é bem mais conhecida a Batalha do Apocalipse do que essa trilogia. Essa trilogia é composta por Herdeiros de Atlântida, Anjos da Morte e Paraíso Perdido, que foi o último livro que eu li há uns dias atrás. Eu tenho algumas críticas referentes a essa trilogia e eu quero compartilhar agora com vocês, tá? A gente começa essa trilogia ali com com Herdeiros de Atlântida, perdão. Herdeiros de Atlântida, pra mim, foi um livro incrível, sem nenhum problema. Ele soube dosar todos os plots, e olha que quando eu li, eu nem era tão crítica como eu sou agora, porque a gente vai lendo, a gente vai se aperfeiçoando neste ramo, e a gente vai ficando bem mais crítico em relação às histórias e a narrativas e tudo mais. Eu li esse livro em 2019 e eu gostei bastante, eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, eu preciso entrar de cabeça nesse universo. Eu já tinha tentado a Batalha do Apocalipse, mas eu só tinha 13 anos quando eu comecei a ler a Batalha do Apocalipse. E tiveram algumas coisas que eu achei bem pesadas pra mim. Então eu deixei de canto e fui pra trilogia alguns anos depois, pra depois ir pra Batalha do Apocalipse, que inclusive não sei se leio esse ano ou se deixo pro próximo, estou pensando ainda. E na Herdeiros de Atlântida é um livro cheio de coisa, mas mesmo assim não é um livro longo. Acontece muita coisa, mas é tudo tão bem dosado que a gente nem sente que passou, sabe? Então a gente acompanha ali, a gente começa vendo a Raquel, ela tá na universidade, é um lugar legal, e do nada começa a acontecer umas coisas estranhas, aparecem umas coisas estranhas, e depois ela descobre que ela é um anjo, na verdade. E ela teve a memória apagada, e ela tá vivendo como humana. Então a gente vai acompanhar alguns personagens e ver o desenrolar dessa história, né? Além do segundo livro, a Raquel, agora a Kyra, Centelha Divina, já sabe mais coisas sobre a vida dela, mas ainda tem alguns buracos, porque a memória dela realmente foi apagada. E aí a gente vai conhecendo alguns outros personagens. O meu problema com o segundo livro, Anjos da Morte, é que ele fez uma digressão para mostrar o passado do Daniel e eu acho que perdeu muito tempo nisso. Talvez esse passado do Daniel pudesse ser um conto à parte, um spin-off. Não precisava, sabe, fazer essa digressão tão grande. E explicou algumas situações, alguns acontecimentos, alguns personagens que são importantes para a história principal que está se acontecendo no presente. Sim, mas poderia ter sido feito de outra forma. Mas é muito interessante porque tem toda uma ambientação de Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque eles são imortais, eles estão aqui na Terra há muitos anos, então eles viveram diversas guerras e tudo mais. Então, acho que isso atrapalhou que outras coisas fossem trabalhadas. E aí ficou tudo pro terceiro livro. E aí virou uma grande bola de neve, o terceiro livro. Paraíso Perdido, terceiro livro, imenso. Foi 700 páginas, se não me engano. Ai, se não fosse o audiobook que tá na Audible, inclusive essa trilogia toda tá disponível na Audible, eu ficaria, assim, perdida, sem saber pra onde ir, pra onde... Ai, eu já sabia que isso ia acontecer. No finalzinho mesmo do segundo livro, Anjos da Morte, a gente tem a apresentação de que está entrando mais uma mitologia. Por enquanto, a gente só tinha mitologia dos anjos e tudo mais, do céu, do paraíso, da divisão das castas, os anjos eles são classificados, cada grupo tem um trabalho diferente, aí a gente tem a batalha lá de Miguel e Gabriel e não sei quem, não sei, fulano que matou ciclano, e acha que Miguel matou Deus e não sei o que e tal, e Deus tá dormindo, beleza. E os anjos estão comentando, e tem Metatron, que é o primeiro dos homens e não sei o que e tal, que também é uma figura poderosa. E ok, a história poderia se resolver com essa única mitologia? Poderia. Mas aí no final do segundo livro ele resolve colocar a mitologia nórdica.
do nada eles pegam o rio Oceanos para ir parar em um canto, acabam parando em Asgard. Vamos nós para o terceiro livro. A gente vai passar por mitologia nórdica, a gente vai passar por mitologia grega, a gente vai passar por mitologia romana, que também bebe da grega. E ainda uma coisa de uma ali, outra cá, e assim, acaba virando uma farofona imensa. E a inserção dessas outras mitologias são para explicar coisas que apenas a mitologia principal explicaria. Eu não vi necessidade disso, sabe? Ele transformou em uma coisa imensa e acabou tendo dificuldade de administrar tantas coisas, tantos personagens, tantas características, interligar essas mitologias, sabe? Se ele tivesse mais tempo, teria sido incrível. Mas para uma trilogia, 3 livros ali, a mitologia principal daria conta. Quer inserir outras mitologias? Põe mais livros então. Faz uma tetralogia, 4 livros, ou 5, ou até 6. Mas faz um negócio direito, faz um negócio com calma, não só enche ali. E o leitor, coitado, fica ali perdido, abrir o livro das ideias sem saber o que fazer. Então, assim, eu me senti... E olha que eu li muito rápido este livro, porque eu só queria, assim... Eu tava assim, acaba logo, eu não aguento mais. E quando eu tava pensando de que ia acabar, ele tava ali... Aí, do nada, puxou o pobre do Ablon, que a gente não via desde o primeiro livro. Eu já nem lembrava mais de Ablon, de onde Ablon tava, o que Ablon tava fazendo. Daqui a pouco a gente tava falando do passado de Ablon. E aí, assim, Ablon nem apareceu no presente, porque a gente tava do nada falando do passado do Ablon. É o mesmo fato do Daniel. Poderia ter sido. Só não foi pior porque o do Ablon foi um pouco mais curto, mas mesmo assim encheu muita coisa. Então, assim, é um universo fantástico. Ele criou uma coisa fantástica, mas são por pequenos erros, pequenas decisões que acabaram virando uma bola de neve no final. Para mim, essa história ela poderia ser facilmente comprada, os direitos por uma editora internacional, tendo algum acompanhamento, assim, para ele, sei lá, ele reeditar o terceiro livro ou transformar o terceiro livro em outros 2 livros e acaba virando uma tetralogia, sabe? Na verdade, a própria casa editorial dele, nacional, poderia chamar para fazer este trabalho, né? E ainda tem um outro livro que é um guia, o Universo Expandido, que eu fiquei até com curiosidade para saber se nesse outro livro, mesmo ele sendo guia, como é que ele intercala, como é que ele coloca, posiciona todas as mitologias com que ele trabalha. Eu fiquei até curiosa para isso. Agora eu quero ver o que vai se transformar, o que vai ser de A Batalha do Apocalipse. Inclusive, no final do terceiro livro, a gente vê isso aqui continua em A Batalha do Apocalipse, que eu acho que vai ser... Se eu não me engano, A Batalha do Apocalipse vai girar mais em torno do Ablon. Ablon a gente vê no início de Paraíso Perdido, no final no início de Herdeiros de Atlântida, no final de Paraíso Perdido, coitado, ficou esquecido no churrasco. E o plot final que ele colocou em relação ao que Kyra e Daniel viveram foi surreal pra mim. Foi surreal, assim. Mas, assim, muito bom. Foi um plot excelente. Eu queria ver esse plot um pouco mais decisivo. Ficou parecendo que foi só colocado pra como forma de deter Medraton. Ai, sempre me atrapalho com o nome desse cara. E aí, sabe, foi meio jogado, só que é uma coisa tão grandiosa que eu acho que foi um ótimo plot, mas que não... Já esse que foi um ótimo plot não teve a visibilidade que eu acho que merecia ter tido, sabe? Mas é isso. Essas foram as minhas considerações. No mais, pra mim, é um universo ótimo, um universo rico, um universo que merece ser muito mais explorado, inclusive. Eu gostaria que ele escrevesse mais. Se eu não me engano, ele tá escrevendo agora outra série, mas que não tem a ver com isso.
Vou até dar uma pesquisada depois no que Eduardo Spohr anda escrevendo. E ele escreve muito bem, E a questão dele são essas divagações. Mas eu acho que também isso é culpa da editora. Isso também é culpa da editora, sabe? A gente precisa ter um trabalho, talvez se tivesse tido um trabalho mais atento, um trabalho editorial mais atento, eu acho que talvez não teriam tido tantos furos, sabe, na história. Mas é isso, deixei aqui as minhas considerações no mais. Eu indico bastante essa trilogia se você tiver paciência para passar raiva com algumas coisas. Mas no mais, ela é boa, assim. Inclusive, o primeiro livro é um dos meus livros favoritos. Ele é favoritado, Herdeiro de Atlântida. Mas é isso, conta aqui nos comentários pra mim se você já leu, se você pretende ler, se conseguir te convencer, mesmo falando tão mal, né? Tem disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau!